Com vocês, eu espero muito que sim. Quem fala aqui é Beto Campo e você está no nosso canal de desenvolvimento humano. Aqui falamos sobre RH estratégico, gestão de pessoas, excelência em vendas e atendimento ao cliente, sobre comportamento humano, sobre filosofia, enfim, tudo aquilo que pode agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos nós. Eu hoje selecionei uma pauta que eu acho fantástica e gosto muito de tratar sobre o tema, então eu procurei juntar as informações que eu tenho conhecimento e também juntar informações externas para que eu pudesse aqui ser completo no que eu vou transmitir a vocês. Para quem conhece vai se identificar, para quem gosta certamente do tema, e para quem não conhece que possa fazer uma reflexão profunda e até ir buscar mais informações. Você já deve ter ouvido falar sobre o mito da caverna, ou alegoria da caverna, que foi desenvolvida pelo filósofo grego Platão, através de um livro chamado A República. A proposta de Platão nisso é fazer uma conexão ao qual as pessoas às vezes se limitam a obter informações, a ouvir determinados fatos e acreditar profundamente naquilo sem obter a profundidade do tema, sem compreender que de fato aquilo acontece. Utilizando os termos diretamente que Platão exemplificou, tá? Ele quer colocar como o ser humano pode se libertar da condição da escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade. Nesse caso, o filósofo discute sobre a teoria do conhecimento, a linguagem, a educação, sobre o estado hipotético em que o ser humano pode se colocar. Então, olha a forma com que ele descreve e a forma com que ele analisa esse cenário. Eu vou falar um pouco sobre qual é o formato, tá, do mito da caverna, e depois a gente debate em cima. Eu vou colocar a forma que você pode utilizar tanto para a vida pessoal quanto profissional e como enxergar isso de uma maneira mais ampla. O objetivo da criação do mito da caverna é o seguinte: quando Platão constrói isso, ele descreve a existência, né, de uma caverna onde tem habitantes que se encontram ali e não conhecem nenhuma realidade externa. Ou seja, imagine então uma caverna, essas pessoas estão dentro da caverna, ali há uma fogueira e essas pessoas não conhecem o que existe no ambiente externo delas, simplesmente conhecem o que existe dentro da caverna. De forma externa passam pessoas carregando vasos, gritando, conversando, e o que chega para essas pessoas que estão dentro da caverna é simplesmente o ruído, o som das vozes e, através da sombra que o fogo reflete na parede da caverna, os movimentos dessas pessoas. E aí a mente dessas pessoas, desses habitantes da caverna, começa a ter ilusões, começa a acreditar coisas que a própria mente está criando e daquilo que eles têm como conceitos de vida, e não aquilo que realmente é de fato. Então, ou seja, são pessoas tramitando de um lado para o outro, conversando, e eles pensam que são monstros, são situações absurdas, e que se eles saírem daquele cenário da caverna, eles vão morrer, vão encontrar esses monstros, não vão conseguir retornar. Vou usar aqui os termos de Platão, tá? Diretamente. Então descreve o lugar onde os habitantes que ali se encontram não conhecem a realidade externa. Com essa metáfora, Platão propõe que os humanos busquem a saída do mundo dos sentidos, das impressões, para chegar ao mundo das ideias por meio do conhecimento, ou seja, você não criar pré-conceitos em relação às coisas, não criar imagens daquilo que você acredita ser o certo e não daquilo que é de fato. Porque isso gera distorções, e quando você gera distorções, consequentemente você está, vamos dizer assim, criando ilusões, criando, como é o exemplo que eu falei, da imagem na parede, dos sons. São monstros, são coisas absurdas que vão destruir minha vida, eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar parado aqui, senão aquilo vai acabar comigo. Outro ponto muito relevante de Platão, como sair da caverna? Saia da caverna e jamais olhe para trás. Esse é o primeiro princípio. É bem provável que todas as vezes que você alcançar um nível de conhecimento, de maturidade, de esclarecimento, enfim, você queira olhar para as pessoas que estão atrás de você e lhe dizer: lá fora existe algo melhor, bem diferente daquilo que vocês acreditam que é vida. Então vamos sair agora um pouco do contexto do Platão, mas sem perder o foco no tema, e falar o quanto nós usamos isso na nossa vida.
Vamos dar um exemplo, nesses cenários atuais, vamos usar como comparação, na verdade, esses cenários atuais, de informações que chegam para nós através da internet, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, por aplicativos, enfim, e que muitas vezes estão distorcidas de algumas realidades. E nós, diferente do que deveríamos fazer, de que é se informar, obter informação, então, olha, eu fiquei sabendo que para eu conquistar um trabalho eu preciso, vamos pegar um exemplo bobo aqui, mas para que você possa compreender a linha de raciocínio, eu preciso usar luva branca. E aí a pessoa absorve aquilo como se fosse a regra máxima. Olha, para todos os trabalhos eu preciso ter luva branca. Então ele vai na entrevista de luva branca, ele vai participar do processo de luva branca, ele vai gravar os vídeos aqui de luva branca e deixa para trás a compreensão do que é verdade. Pode ser que isso seja uma mentira criada por alguém que resolveu brincar ou resolveu ganhar em cima de alguma coisa e está vendendo essa ideia para você. Pode ser que uma única empresa tenha optado então aí por fazer essa proposta da luva branca, como pode ser que todas as empresas realmente precisem. E como é que você consegue então sair dessa caverna? Você vai se informar, você vai procurar mais informações sobre o tema, vai pesquisar, vai procurar pessoas que você conhece que estão dentro de um cenário profissional e entender, olha, realmente estão precisando agora de luva branca para poder trabalhar? E aí agora, tirando o exemplo simples que eu dei, leve isso para a sua vida pessoal e profissional. Comece a enxergar o mito da caverna de uma maneira diferente daquilo que você acredita, daquilo que você pratica, do que você executa, com base em informações que às vezes você não tem convicção. Muitas vezes base de informações que você não tem credibilidade, ou que a pessoa que está transmitindo não tem credibilidade. Beto, você está dizendo então que eu não devo ouvir nada, que eu não devo acreditar em nada? Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que compreender com profundidade, ter mais conhecimento sobre o que você aplica para a sua vida pessoal e profissional. Procure entender a relação das coisas, procure entender os fatos, procure conectar essas informações e principalmente escute profissionais como eu estou falando para você, que trabalha há 18 anos com gestão de pessoas. Se você precisa ouvir um médico, escute um médico que tem experiência no mercado. Se você precisa ouvir um advogado, escute um advogado que tem experiência no mercado. Não tenha base única e necessariamente por uma informação, porque aí você vai participar do mito da caverna. Tudo que acontece fora, a sua mente cria, aumenta, cria uma ilusão desnecessária e que muitas vezes vai gerar um problema muito maior para você. Sabe aquela situação, por exemplo, do ambiente de trabalho, que você começou a trabalhar na empresa e você está lá 20 dias, 30 dias, você percebeu que o seu líder é um líder mais incisivo, ele cobra um pouco mais o resultado, só que é um líder que está fazendo o papel dele na empresa. Talvez precise melhorar ou não, enfim, mas vamos usar para o conceito para você entender a proposta do mito da caverna, de você sair da sua zona de conforto e deixar de acreditar em coisas simplesmente por acreditar. Então, vem um funcionário e fala para você, o Joãozinho, o líder ali, não é legal, hein? Ele é muito chato. Mas se você trabalhar direitinho, ele não vai reclamar. Aí você ficou alerta. Aí vem a Mariazinha e fala assim, o Joãozinho é péssimo, ele vai passar a perna em você, ele quer puxar seu tapete. Aí vem, pegar um exemplo, pegou a Aninha, falou para você, não, o Joãozinho é ótimo, ele é um excelente profissional, eu quero ter ele aqui. E você vai conectando informações diferentes e vai acreditando nessas informações. E aí você passa a ter no Joãozinho um estereótipo que você não sabe se é verdade. Sendo que você não teve a oportunidade de conversar com o Joãozinho ainda e ver como ele trabalha e ver por que ele trabalha assim e se realmente ele precisa mudar ou se realmente as pessoas que precisam se adaptar melhor ou estão em zona de conforto sendo cobradas por algo que não querem fazer. Então você cria um monstro, você se ilude e aí quando você sai disso, então, por exemplo, você recebeu essas informações. Então, você não pode lutar contra essas informações porque elas estão chegando. Mas você pode trabalhar o seu emocional para que você não se abale com isso diretamente. Então, recebeu, filtrou, compreendeu, vai entender da sua parte como isso é, vai buscar mais informações e ver se realmente é aquilo que estão falando.
e não simplesmente aceite e julgue, porque aí você fica limitado a isso. Então você saiu da caverna, foi verificar, e você mesmo depois pode falar para essas pessoas, olha, você falou para mim que o Joãozinho é terrível, mas eu vendo ele trabalhar, ele não é. Ele é só uma questão de interpretação, porque ele é cobrado por resultados, e você pode ajudar essas outras pessoas. Aí, claro, vai depender delas querer sair da caverna ou não. Elas podem vir e ver que existe um mundo diferente aqui fora, como elas podem se limitar àquele mundo. E eu estou dando esse exemplo, mas serve para tudo na vida. Para tudo que você utiliza na sua vida pessoal, por exemplo, para tudo que você utiliza na vida profissional, para aquilo que você carrega da sua bagagem emocional. Por exemplo, se você teve uma educação muito conservadora, que te limitava, pais que te batiam ou te castigavam, você tende a ter um pouco mais de medo e receio de fazer alguma ação. Só que se você se informa, se você procura compreender todos os lados, porque isso é muito importante, tá? Eu falo sempre isso. Existe uma máxima no ser humano que aflorou muito mais agora por outros conceitos externos, de que simplesmente aquilo que você acredita é o que está certo. Não é verdade. Você tem que ouvir o outro lado. Você pode sim estar com a razão e você pode ter certeza do que você está falando e ser realmente o melhor para todos, ou para si próprio. Mas você precisa ouvir o outro lado. Você não pode simplesmente julgar o outro lado porque discorda de você, porque pensa diferente de você. Você não pode odiar, ter raiva do outro lado, simplesmente porque pensa diferente de você. Você tem que haver uma conexão. Muitas vezes os dois estão buscando um objetivo comum, um objetivo único, só que conflitam entre si porque vivem cada um na sua caverna, acreditando naquilo que entendem que é o correto, que é o único mundo. Eu procuro fazer treinamentos contínuos, veja bem, contínuos, com profissionais que sabem muito mais do que eu, com profissionais que sabem a mesma quantidade de formato que eu, e pessoas que sabem menos do que eu. Mas Beto, você é louco, vai aprendendo com pessoas que sabem menos que você. O que essas pessoas vão ensinar? Elas ensinam muito. É claro que eu tenho uma bagagem muito maior, eu tenho um know-how maior, porque eu já vivenciei muitas coisas, já trabalhei com muitos cenários. Porém, as pessoas que estão começando podem, por uma visão diferente, por uma maneira diferente de analisar o processo, enxergar de uma maneira holística, ao qual eu também enxergo, mas enxergar portas que trazem soluções mais rápidas. Eu posso estar oferecendo ouro, essa pessoa pode oferecer ouro com um suquinho do lado, para poder fazer algo melhor. E eu posso aprender com essas pessoas e adaptar sim no meu cenário. Porque eu não vivo dentro de uma caverna. Eu estou sempre ouvindo, estou sempre aprendendo. Eu não crio mitos na minha cabeça, ilusões, porque eu sei que o ser humano não é homogêneo, ele é heterogêneo. Haverá sempre pessoas que têm conexões ao qual eu tenho, que pensam igual a mim, mas terá sempre uma vertente diferente. Como tem pessoas que pensam muito diferente de mim. E vice-versa. Então eu tenho que procurar ouvir. Todas as vezes que eu me limito, que eu faço como o Platão falou, eu coloco o meu subconsciente, meu conhecimento, tudo à mercê de fazer uma única coisa e me isolo no universo ouvindo somente um lado, ou somente uma fonte de informação, ou somente uma pessoa, eu estou me tornando uma pessoa obtusa, estou me limitando a ter novos conhecimentos e principalmente enxergar aquilo que realmente é melhor para a vida humana, seja para mim ou para outras pessoas. Então saia dessa barreira, procure evoluir, procure ter conhecimentos amplos de tudo aquilo que você pode fazer, daquilo que você pode modificar na sua história, na história de outras pessoas. Tem uma parte aqui que eu quero ler para vocês, né, também seguindo a mesma linha aqui do que Platão escreveu sobre o mito da caverna. Ele coloca a situação de você imaginar no dia que esse prisioneiro é liberto da caverna, ou desses preceitos, essas coisas que ele se amarra e acredita. Então ele sai da caverna, ele tem um primeiro contato com a luz solar, isso vai ofuscar a sua visão. Então ele, não quero saber, estou fora, não é isso que eu quero, que absurdo você falar isso para mim. E isso gera um incômodo, porque você está tirando você da sua zona de conforto. Olha que legal, por isso que eu falo muito para vocês assim, escutem o outro lado, escutem críticas que às vezes são contrárias àquilo que você acredita. Isso é muito bom. Porém, após acostumar-se com a luz, ele observa toda a natureza e todo o vasto mundo que havia fora da caverna, muito maior do que ele julgava existir enquanto ele era um prisioneiro. Enquanto ele era um prisioneiro, você se torna um prisioneiro de alguns conceitos que você acredita ser e ter.
E você pode ser feliz com aquilo que você escolheu, com a opção que você teve, sem que você agrida outras pessoas, sem que você ataque de uma certa forma os valores e princípios de outras pessoas e, consequentemente, passe a tornar aquilo que você acredita como a única razão existente. Isso vale para tudo, tá? Vale para tudo. Então procure trabalhar sempre com a mente aberta, procure exercer relações humanas, intra e interpessoais com a mente aberta, nunca limite somente a um único conceito. Você pode ter o seu valor, o seu princípio, aquela crença para o resto da sua vida, desde que você entendeu que aquilo é bom para você até o fim da sua vida. Só que não queira fazer disso um padrão para todas as pessoas. Quando eu faço meus vídeos aqui, eu dou as dicas daquilo que eu aprendi, que é bom e que funciona para muita gente. Só que para algumas empresas ou alguns profissionais que estão fazendo o trabalho de desenvolvimento humano, ele vai captar o que eu falei e vai adaptar na vida dele, para ele ver o que funciona melhor. Ele não pode simplesmente adaptar aquilo como se fosse uma regra única e absoluta. Salvo alguma exceção, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, por exemplo, que o feedback é necessário. São pontos assim, são diferentes. Estamos falando de situações diferentes, ao qual realmente uma regra é válida, uma regra tem que ser seguida e é um padrão para todos. Mas o que eu estou falando é da concepção humana de você acreditar em qualquer coisa, de você aceitar qualquer coisa, tornar isso a lei da sua vida e passar a não ouvir outras coisas e ter um detrimento do seu próprio caráter, da sua própria formação, da sua própria relação com as demais pessoas. Então eu convido você a procurar, a ler sobre o mito da caverna, procure a República de Platão, é muito legal, é um livro sensacional, agrega muito. Se você não quiser ler o livro, além de ver o meu vídeo aqui, procure informações também de outros vídeos, de outras pesquisas pelo Google, que você vai ter muito conhecimento sobre isso. Tem muita gente falando sobre o tema, porque é algo relevante. É algo atual, é algo atemporal e muito importante para a transformação da vida de todos, tá bom? Eu sou Beto Campo, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Caso já seja inscrito, muito agradecido pelo carinho, pela consideração. Espero que continue gostando do meu trabalho. Convido você a compartilhar o vídeo. Todas as vezes que você deixa o joinha aqui, ó, tá? E você compartilha o vídeo, essas informações chegam para mais pessoas e a gente consegue ajudar outras pessoas. As pessoas possam ter mais conhecimento, conhecem também o meu trabalho e podem aprimorar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para você, empresário, empresária que quer contratar o meu serviço, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Para você que quer conhecer mais também o meu trabalho pelo Instagram, @beto.campioficial, @campgestãodepessoas e @dotcomportamentos. São 3 perfis diferentes, com temas correlatos para nichos diferentes. E pelo Facebook e LinkedIn, Beto Camp e Camp Gestão de Pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo.